Olá, meu nome é Leonardo Cordeiro. Vamos falar sobre comportamento e como o nosso jeitão pode influenciar o resultado de uma organização. Nós sempre estamos buscando os melhores resultados para as operações. As empresas têm desafios como aumento de produtividade, automação, redução dos custos, competitividade, sustentabilidade, capacitação e gestão de pessoas. E essas pautas são obrigatórias na gestão dos negócios. As empresas geralmente investem tempo e dinheiro na consolidação dessas disciplinas em seu planejamento estratégico e na definição de ações estratégicas para atingimento dos resultados. Os principais desafios dessas empresas têm sido da implementação de uma cultura que realmente previna as perdas. E perdas nesse ambiente podem ser devastadoras. A imagem e a reputação pode ser destruída por conta de um grande acidente envolvendo vítimas, de uma catástrofe ambiental ou mesmo de um grande escândalo envolvendo corrupção. Uma forma de evitar que isso ocorra é estabelecer códigos de conduta, políticas de governança e regras invioláveis dentro dessa instituição. Processo robusto de auditoria e verificação da disciplina com a qual a empresa vem controlando e se comportando em relação a esses compromissos invioláveis. O que nós temos visto é que a cultura pode ser interpretada como o jeitão, o jeito como as pessoas daquela instituição a representam, ou como também a marca da empresa é vista no mercado. Basicamente, a cultura é uma tradução do comportamento das pessoas daquela instituição. A capacidade individual de como as crenças, os valores, a identidade e a espiritualidade influenciam no comportamento de uma pessoa é a grande chave para acessar a mudança na cultura de uma organização. Os antecedentes ou ativadores, as decisões e hábitos, as consequências do comportamento podem ser gerenciados pelas organizações. Portanto, entender, gerenciar e mudar o comportamento de uma organização passa por entender a complexidade do comportamento de um indivíduo. Segundo os cientistas do comportamento humano, o comportamento pode ser moldado e trabalhado. Desde a infância, as crianças recebem estímulos que vão influenciando seus atos. Os estímulos reforçados acabam sendo os comportamentos que vão operar no indivíduo ao longo da sua vida. John Watson estudou o comportamento humano com experimentos e, em sua época, buscou justificar sua teoria com ensaios que podem ser vistos em vídeos gravados nas redes, com bebês, com animais. Você pode pesquisar isso aí no YouTube. Em seus estudos, ele sustenta a tese de que existe uma relação entre estímulos e respostas, e essa relação é definida. Um estímulo dado corresponderá a uma resposta e vice-versa. Em sua teoria, podemos estudar os comportamentos dos indivíduos através dos estímulos e respostas pré-estabelecidos. O estímulo condicionado pode então ser trabalhado ou desenvolvido a partir dessa ciência. Vejamos o exemplo do acender de uma lâmpada incandescente vermelha e de um indivíduo que põe a sua mão sobre a lâmpada e nada acontece. Em uma segunda situação, a luz acende e o indivíduo põe a mão e uma pequena corrente elétrica é descarregada. Imediatamente a mão é recolhida. Uma defesa natural do nosso corpo. Acontece com fogo, com gelo e outras ocasiões, onde o ser humano desenvolveu essa defesa. A repetir esse experimento por várias vezes, o choque pode ser subtraído e os indivíduos continuarão recolhendo a mão inconscientemente. Um outro exemplo pode ser explorado para o caso de atletas e, em especial, os corredores. Um atleta que treina muito e disputa competições é modificado quando certa ocasião, certa situação, no começo da corrida, seguiu-se de um grande esforço. E o seu organismo é completamente modificado. Ele, então, antes daquele esforço, ele se comporta de uma forma completamente diferente. Segundo Skinner, o coração de um corredor ele começa a bater com força e rapidez logo antes de uma corrida por conta de um reflexo cardíaco condicionado.
Pavlov expõe seus estudos sobre reflexos condicionados através de experimentos também com animais, observando salivação, suor, reação a ruídos e condicionamento a estímulos ambientais tais como sons, luzes, alimentação, etc. A diferença entre os reflexos condicionados e os incondicionados foram muito bem definidos através dessas observações. O fechamento da pupila à presença da luz, o levantar da perna ao provocar um impacto no tendão do joelho, a salivação na presença de substância ácida, o retirar da mão ou retração do corpo a um corte ou diante de uma possível queimadura são reflexos incondicionados, naturais de cada indivíduo. É possível, então, observarmos que os reflexos podem ser condicionados e o domínio sobre os estímulos podem precipitar respostas previsíveis ou pré-estabelecidas. Uma outra definição é importante para verificarmos o quanto a ciência do comportamento pode auxiliar as organizações na prevenção de perdas. Seria muito importante isso na consolidação da cultura. Se seus empregados agissem em torno de um objetivo comum ou de um propósito, em situações de atividades críticas, o resultado atingido seria realmente o esperado. Em uma cirurgia cardíaca ou em uma atividade de trabalho com eletricidade, ou mesmo na confecção de um produto, a variabilidade do resultado deve ser zero. Não existe espaço para erros, e um padrão infalível seria ideal. O comportamento operante é uma excelente proposta para os negócios que buscam excelência nas suas operações para processos padronizados ou em atividades críticas. O comportamento operante é atribuído a um ato voluntário, ou seja, ele aparece porque o indivíduo quer que ele se manifeste. Nessas situações, podemos chamar as consequências desse comportamento de reforço. Quando uma situação é reforçada, existe uma grande chance de ela voltar a acontecer. O indivíduo tende a repetir o comportamento à medida que recebe reforços positivos ou negativos. Nas empresas existe um grande desafio, o de fazer com que as pessoas utilizem equipamentos individuais, coletivos, de segurança, ferramentas de forma correta e que cumpram suas rotinas com qualidade e disciplina. À medida que são observados os reforços, os comportamentos passam a se tornarem operantes. E o domínio dos reforços, positivos ou negativos, geram comportamentos e auxiliam na aquisição de um comportamento esperado para as equipes de produção. Uma extrapolação da realidade do comportamento operante foi muito bem relatada em uma série da televisão britânica. Em um episódio do seriado Black Mirror, a personagem tem o seu comportamento completamente dominado pela necessidade de popularidade. Nessa extrapolação, o reforço positivo seria uma curtida em uma rede social, e um reforço negativo, consequentemente, a não curtida de suas publicações. E isso, inclusive, havia se tornado uma espécie de moeda, e aqueles com maior popularidade também eram os que mais prosperavam. Assim, os reforços determinavam exageradamente o comportamento daquela personagem. É importante também verificarmos que os indivíduos, mesmo conscientes da resposta adequada ou da resposta que deve ser dada, podem decidir não responderem ou corresponderem a um estímulo dado. Para esses casos, o comportamento indesejado acontece e deve ser banido. Trataremos então do aspecto das punições. A punição tem a função de eliminar o comportamento indesejado e não pode ser confundida com um reforço negativo, tendo em vista que o reforço negativo é aquele que gera comportamento também. E a punição tem a função de extinguir a resposta errada a um estímulo dado. Concluindo, mesmo com todos esses fatores que influenciam o comportamento, que podem ser utilizados nas empresas ou mesmo na sociedade, as falhas e os erros continuam e continuarão acontecendo. Acreditamos que a melhora deve ser incremental, não como um remédio de dose única que funcionaria como uma vacina em favor do comportamento esperado. Esse exercício demanda disciplina, liderança transformadora e uma enorme vontade de mudar e de provocar a mudança. Somente dessa forma, dessa maneira, é possível criarmos o jeitão que queremos.
Ou seja, chegarmos à cultura nova que se queira. Um abraço, até o próximo.